Deilun Nishmat Rachamim Ben Shafia e Sofia Bat Rachel. A gente estava estudando na última aula o último dia da vida de Eliyahu Hanavi aqui na Terra. Todos conhecem que Eliyahu Hanavi, ele foi aquele que subiu com o seu corpo aos céus. Ele não concretizou aquilo que está escrito na Torá, que depois vieste, após voltarás, que é algo muito inusitado, totalmente inusitado. Então, vamos ver hoje por como que aconteceu isso exatamente. A gente começou a ver, na verdade, que ele subiu, foi um momento especial que só Elisha presenciou, mas vamos olhar os detalhes hoje e discutir um pouco por que ele recebeu por que ele teve esse mérito diferenciado. Não é por ser mais tzadik ou menos tzadik, porque tivemos muitos tzadikim antes e depois. Fala. Nem Moshe Rabbeinu. Nem Moshe Rabbeinu. A gente falou de Moshe. Então, mas tudo bem. Mas eu falei do fato que Moshe Rabbeinu a gente não sabe onde ele está. É outra coisa. Sim. porque a questão vai voltar. Então, o que acontece é que Hashem, ele, desde a criação, ele colocou o anjo do contrário da vida. Ele tem essa função e ele faz ela muito bem, nunca falhou. Desde que o mundo existe, esse é um que nunca falhou. Não sei, tiveram aqueles que Deus mandou para a Terra, eles conheceram as mulheres lá em Bereshit e se acabaram caindo aqui, mas porque vieram para cá. Mas ele nunca falhou. E ele tem a missão de Hashem, a incumbência de Hashem é que quando chega o momento de alguém, ele tem que ir lá e tirar a alma da pessoa e o corpo fica sem alma. Então o anjo está querendo se aproximar do Eliyahu Hanavi, só que o Eliyahu Hanavi está estudando com o sucessor dele, o Elisha, e a Torá protege. A gente tem algumas passagens dele, do próprio David Amelech, que o anjo não conseguia se aproximar. Tem a história da Gemara. Não. Estudar a Torá protege. Não é qualquer estudo de Torá, mas estudo de Torá avançado protege. E o Rabba também, na Gemara, tem uma história também, que o anjo não conseguia pegar ele, estava estudando Torá, e eles estavam aqui estudando Torá no mais alto nível. Como a gente falou que no último dia da vida de um tzadik aqui na Terra, ele revela segredos nunca compartilhados anteriormente. Então, o anjo está querendo chegar perto, ele vai lá e reclama para Hashem, fala, peraí, não consigo. Eu tenho aqui minha missão, mas não consigo me aproximar. E Hashem fala para ele, você tem que separar o aluno do mestre. Porque como eles estavam estudando juntos, então você tem que separar o aluno do mestre. Ele separa os dois, e agora... Mas agora, então, ele acha que agora vai. Só que quando ele vai tentar, ele vê que com ele não funciona. Ele é o Navi, está protegido. E ele reclama com Hashem. Como assim um anjo vai reclamar com Hashem? Porque o anjo ele tem a função que Hashem deu para ele. Então ele vai lá e fala, Hashem, você me deu uma função, deixa eu fazer ela. E Hashem fala, ele é uma exceção à regra. Toda regra tem uma exceção, essa é a exceção à regra. Elisha estava então, quando eles se afastaram, Elisha queria ver onde estava o mestre dele. De repente ele vê, modo de dizer, assim que está descrito para a gente, uma carruagem com cavalos de fogo, carregando Eliyahu em direção aos céus. Essa é a famosa imagem, se é que dá para a gente imaginar. E ele foi levado num redemoinho que assim ele subiu aos céus. O que significava essa carruagem? Se é que a gente não entende o que é essa carruagem, mas talvez pelo menos o que simbolizava essa carruagem. Então, uma explicação que ele traz aqui do Midrash, um dos comentaristas do Midrash, que ele fala que a carruagem sem os cavalos, a carruagem só pode ser levada com os cavalos, a carruagem simboliza a Torá, e os cavalos simbolizam a Torá oral, porque são elas que levam a Torá escrita. A Torá escrita por si, você não consegue interpretar. Então, os cavalos são aquelas que levam a Torá para a prática, para as discussões e para a gente realmente poder interpretar a Torá escrita. Essa é uma das explicações. Eu não vi ela escrita, mas a gente sabe que os patriarcas eram chamados de Merkavá. Eles eram chamados uma carruagem para Hashem. Por quê? Porque você tem o cavalo que ele segue o condutor. Mas você tem que bater nele. E o cavalo tem um interesse, que ele sabe, quando chegar no destino, quem sabe ele vai ter um bom capim, um bom jantar para ele naquela noite. Já a carruagem também segue o cavalo, que segue o condutor. Só que a carruagem tem zero interesse. Sequer interesse ela tem.
não é capaz de ter interesse, fica completamente anulado perante a vontade do seu dono. O Avraham, Yitzhak e Yaakov não eram como simplesmente, assim por dizer, um cavalo, que, olha, eu tenho minhas vontades próprias, mas eu vou abrir mão delas por Hashem. Eles se tornaram completamente submissos à vontade de Hashem, igual a carruagem é submissa para o seu mestre. Zero vontade própria. A gente viu ao longo de vários relatos de quão Eliyahu Navi ele era humilde. Ele era completamente anulado perante Hashem, apesar das discussões dele com Hashem, mas sempre isso vinha da humildade, do reconhecimento da grandeza de Hashem. Então, talvez seja essa mais um significado dessa carruagem divina, fogo. Fogo tem várias conotações, calor da Torá, santidade, etc. E foi assim que ele ascendeu aos céus. O que significa? O que mudou? O que mudou Eliyahu em relação a todos os outros é que, normalmente, por mais tzadik que a pessoa seja, o corpo físico dela, por mais puro que seja, ele fica e volta para a terra. O corpo do Eliyahu, ele se purificou a tal ponto que ele era capaz de entrar no Gan Eden. Ou seja, um mundo onde não existe nada físico, ele é oposto ao físico. Toda a ideia de o tempo que se lamenta pela pessoa, se faz o Kaddish pela pessoa, é o tempo que, paralelamente, ele está se afastando, se desligando do corpo, mesmo que já estamos falando da alma, mas a alma tem resquícios ainda, de memórias, lembranças do corpo, e aí ela precisa se desligar disso para conseguir chegar no mundo celestial. Então, imagina o próprio corpo físico. Não é capaz, não tem como. Mas, querer juntar o fogo com a água, não dá. Mas Eliyahu Hanavi purificou o corpo dele a tal ponto que o próprio corpo dele, ele conseguiu entrar no Gan Eden. Por que Eliyahu mereceu isso diferente de todos os outros? Ele tem que ser diferente, não tem que ser melhor que outro. Porque é difícil falar um tzadik melhor do que outro tzadik. O que ele tem de diferente para ele merecer esse tipo de, dá para falar uma recompensa, esse tipo de tratamento? Ele confrontava Hashem, né? Sei lá, mas Moshe Rabbeinu também. O que ele teve de destaque? O que diferenciou ele dos outros? Fogo do céu. Não, mas por que ele mereceu não ter um lugar, né? Não ser enterrado? Se for... Talvez não é a palavra, não é nem merecimento, mas alguma coisa que se identifica com esse fato. O que ele fez especificamente que pudesse... Tem resposta? Vamos ver. Estou esperando ver se ele falar. Estou discutindo. Tem a explicação. Aqui ele traz duas explicações. Se a explicação do porquê o corpo de Moshe Rabbeinu foi onde ninguém sabia, porque poderia ter idolatria, e o principal briga do Eliyahu Hanavi era contra a idolatria, pode ser que idolatrasse o corpo dele. Poderia ter virado idolatria. Ok, interessante. Não sei se ele era o único profeta de uma época de bastante idolatria, mas realmente se destaca nisso. Boa. Mas até aí poderia fazer igual o Moshe, ser enterrado num lugar que ninguém souber. Tá bom. Mas também não sabe se Moshe era bem, ele também morreu. A Torá fala, vai Yamat Moshe. Então, duas coisas. Ele traz aqui duas. Fala. Ele queria ser, quer dizer, ele não teve aquele episódio que lá da seca, Sim. que ele não deixou e Hashem queria voltar com a chuva. Sim, ele não deixou. Ele não deixou. Aí, não, ele era mais, ele queria zeloso. Mais zeloso. Mas o que isso tem a ver com... Então, uma explicação, todo mundo sabe, que ele tinha uma missão de voltar aqui na Terra várias vezes. Então, isso ele tinha a missão de voltar aqui para o Brit Milá, porque ele tinha criticado o povo de Israel, porque eles largaram o Brit de Hashem. Sim. Além disso, Hashem usa ele como mensageiro em determinadas situações. Então, ele precisava ter um corpo físico. E por que ele vem em Pesach? Por que ele vem em Pesach, especificamente? Da mesma maneira, ele vai... Sim, ele vai anunciar Mashiach. Ele vai anunciar Mashiach, também essa é a outra missão dele. Em Pesach, eu preciso ver. O que eu sei, a verdade, o motivo que chama Kos Shel Eliyahu é porque a gente tem 4 copos. São 4 copos porque a Torá descreve de 4 palavras diferentes sobre a Geulah, Veotzet, Vetzat, etc. E tem mais uma outra linguagem que é trazida, que é chamada Vevet, e eu trarei. Não está falando da tirada do povo do Egito, mas está falando eu trarei para Israel. E essa quinta é uma discussão entre os sábios,
se deve se fazer um quinto copo ou não. Se essa linguagem já é uma coisa separada ou se ainda se refere à saída do Egito. Então, o que se faz? Você enche esse copo e não toma. E por que é chamado Costo Elial? Porque quando Elial Navi vier, ele vai responder todas as perguntas. Aí a gente vai saber se era para tomar o quinto copo ou não. Por isso chama Costo Elial. Essa é a origem. Depois, essa é a origem. Agora, de abrir a porta por Elial, sim, é uma tradição judaica. A gente acredita que ele vem, não necessariamente vem tomado vinho. O vinho está lá inteiro. Mas seria uma boa pergunta porque a única coisa que me vem em mente é que Korban Pesach está muito ligado com o Brit Milá, que o povo judeu precisou fazer o Brit Milá para poder fazer o Korban Pesach. E ao longo das gerações também. Quem não tem Brit Milá não podia fazer o Korban Pesach, impedia a pessoa, mesmo se tivesse um escravo, que não tivesse um Brit Milá, não poderia fazer. Então, talvez tenha alguma coisa ligada com esse pacto, mas não sei especificamente por que, justamente no Pesach ele vem. Mas agora me veio um negócio na cabeça. Mas Eliyahu Navi realmente vem em todas as casas em Pesach? Ou a gente, tipo, abre a porta falando que ele vai vir, vamos... Porque aí pode ser que esteja trazendo uma chia. Entendi. Você está abrindo na esperança que ele venha. Na esperança Entendi. que ele venha, mas não que ele realmente venha, como no Brit Milá. Pode ser. Boa. Abrimos a porta para o Elial para que ele venha. Boa pergunta. E se ele Boa. vier, traz uma chia. Lição de casa, para quem depois... Legal. Mas em todo Brit ele vem. O Brit Milá ele vem. Por isso, inclusive, você não convida para um Brit Milá. Porque se você convida e a pessoa não vem, ele está rejeitando a oportunidade de estar com Elial Navi. Então, tem uma guia prática em relação a isso. Já no Pesach, você não fala, se o cara me convidou e eu não fui na casa dele no Pesach, não tem esse... Talvez seja diferente. Uma boa pergunta. E o cântico da Avdalá? O cântico da Avdalá e tudo que a gente faz de Elial Navi na Avdalá, a gente faz a Seudá, que está ligada com Elial Navi, aí eu acho que claramente é mais uma esperança pela Geulah. Porque a gente terminou o Shabat, e o Shabat é um gostinho de como vai ser quando o Mashiach chegar, então você quer que ele venha. Então é um momento mais propício, digamos assim, para ansiar pela Geulah. Mas é uma boa pergunta, acho que vale a pena dar uma olhada. Pergunta para a inteligência artificial, que hoje eu recebi o cara colocou o nome dele em português, Marcelo é o nome dele, colocou na inteligência artificial qual é o significado místico disso. E veio umas coisas, meu, incrível, incrível. Do nome dele, colocou o meme, o que é o meme, o que é o oreixo, o que é o sabe, o que é o lábio, o que é... Não, não igual, eu sei. Mas as informações que a inteligência deu são informações verídicas. A conclusão, cada um tira sozinho, mas muito, muito. É uma coisa... A informação que ela deu é que alguém colocou lá e ela pesquisou e foi... Não, tudo bem, claro. Vamos lá. Quando teve essa questão do Eliyahu Navi, foi só o aluno dele que viu ou foi Então, vamos lá. Então, vamos falar disso. Se não tem informação, o importante é responder. Aumenta se é verdadeiro. Se é verdade, sim. Mais uma coisa que ele traz aqui é que quando a Torá fala que para Pinchas, que a gente falou que Pinchas, Elial é a mesma alma, etc., Deus fala para ele que eu vou te dar o Briti Shalom, vou te dar o pacto Shalom, mas é para todas as gerações. Então, no sentido literal, para todas as gerações, seria que ele não iria morrer. Então, estaria ligado com isso. Desculpa, mas aqui explica algo curioso que a gente viu na última aula, que Hashem fez com ele uma viagem para várias cidades, e depois, onde ele vai morrer? Fora de Israel. Estranho, por que vai fazer fora de Israel? Moshe era bem, não entendo, estava lá com o povo, era o povo que ia morrer no deserto. Agora, por que morreu fora de Israel? Conforme essa explicação, porque o Pinchas, ele fez aquele ato corajoso, zeloso, de matar o líder da tribo com aquela princesa de Midian, etc., foi justamente lá, naquele local, do outro lado do Yarden. Então, foi naquele lugar que ele subiu aos céus. Então, essa é uma outra explicação. Sem dúvida que tem mais. Agora, a tua pergunta, se todo mundo viu, ou só o Eliyahu Navi viu? Então, a gente falou que... Desculpa, só o Elishá viu. Então, só o Elishá que viu. Quem estava longe não viu. E justamente vai surgir um problema logo em seguida, porque já que os outros não viram, falando, cadê o Eliyahu? Cadê o Eliyahu? Você sumiu com ele? Ele já contou?
Vamos ver. Vamos ver. Você subiu com ele? Exatamente. Está no Taná. E pode surgir uma situação, peraí, você sumiu com ele para você assumir o trono. E para alguém criticar um tzadik não precisa muito. Então vamos lá. Então assim que ele, quando Eliyahu estava deixando esse mundo, ele joga o casaco dele sobre o aluno dele. Ele já tinha feito esse mesmo ato lá atrás, para mostrar que agora você é meu aluno. Ele já tinha, ele abandonou o pai e a mãe, quando jovem ainda, para seguir fielmente o Eliyahu Hanavi. O mérito que ele tem de se tornar o sucessor não era tanto pela grandeza ou potencial espiritual dele, e sim pela dedicação máxima que ele teve pelo mestre dele. E isso é trazido em relação ao Yoshua também. Quem sucedeu o Moshe não foi os filhos ou qualquer outro sábio mestre, foi pela dedicação máxima que ele tem. E nós sábios ensina para a gente, Gadol Shimushai o termo ele mudar. Maior é o auxílio que você dá para um mestre, para um sábio, do que você aprender dele. Você estar ao lado dele, ajudar ele nas coisas mundanas, físicas dele, ajudar, prover ele para a família dele, tudo que você faz por um mestre vale mais do que aquilo que você aprende do mestre. Uma coisa muito forte que nós sábios ensinam para a gente, e graças a isso, então, Elisha mereceu ser o sucessor do Eliyahu Hanavi. Mas isso não pode fazer com que a pessoa não queira mais aprender e só queira servir? Não, vou te dizer por quê. Porque quando você serve um sábio, um verdadeiro sábio, você aprende muito mais com as atitudes dele, e se não for o caso, ele não é mestre, procura outro. Porque se ele é um bom professor, mas ele faz outra coisa, então procura outro. Mas pelo exemplo, você vai adquirir muito mais. Por quê? O ensinamento, de certa forma, é algo exterior. Eu posso aprender alguma coisa, eu repasso. Não necessariamente eu interiorizei. O meu comportamento, a minha conduta, essa é a minha Torá. O Pirkei Avot fala muitas vezes a frase Hu Hayaomer. Ele costumava dizer, a gente lê sempre Pirkei Avot, ele costumava dizer. Nós sábios interpretam essa frase de uma maneira um pouco diferente. Hu Haya, vírgula, Omer. Ele era, falava. Ele só falava o que ele era. Um sábio não falava o que ele não era. O que ele vivia, então, se ele falava busque a paz, é porque ele aprenda do Aron, porque ele é uma pessoa que buscava a paz. Todos os ensinamentos dos verdadeiros mestres, ele era e por isso ele dizia. Então, se você quer ser um verdadeiro aluno, esteja ao lado dele. E é lá que você vai aprender, e muitas vezes muito mais com essas atitudes do que... aconteceu uma vez aqui, o Rabino Malovani, numa sexta-noite, né, a gente não tinha o Hazan fixo, ele estava viajando, não lembro, e aí estava um outro Hazan. E o Hazan, sem perceber, na hora que o Rabino Malovani fala no meio da reza, ele continua a reza, fez o Barechu. Fez Barechu e pulou a prédica do Rabino. Ele tem que continuar. Tá certo? E não pode parar. E aí terminou a reza, e o Rabino não falou nada. E aí alguém chegou e falou, o Rabino me comentou, e falou, essa foi a melhor prédica que eu... Não por não ter falado, mas por você não ter envergonhado ou feito qualquer outra coisa, porque o cara não falou. E no final também não falou. E não falou. Olha. Mas o não falar foi muito melhor do que muitas vezes falar. O melhor Então, exemplo do que o... então, esse... Não, ele não podia. Ele podia falar. Não, mas ele poderia falar no final, poderia falar. fazer uma... Isso foi no Shabbat? Um Shabbat. Antigamente ele falava no final. Antigamente ele falava no final, mas estou falando já aqui. Já aqui. Essa sinagoga. Então, só um segundo, eu sei que você está com uma pergunta, segura aí. E quando então Eliyahu Hanavi, ele, logo antes de falecer, ele então joga o casaco em cima dele, e quando ele percebe já que o Eliyahu não está mais, então ele repete as palavras, meu pai, por que meu pai? 2 vezes. Quem que te ensina a Torá é chamado teu pai. Inclusive mais até que o teu pai, porque ele te traz para a vida do mundo vindouro. Teu pai te trouxe para esse mundo físico, o teu professor te traz para o mundo vindouro. Mas ele chama ele duplamente de pai, porque como ele abandonou os pais dele, biológico, quando ele era criança, quem tomou conta dele, quem adotou ele, literalmente também foi o Eliyahu. Então ele chama ele duplamente de meu pai. Agora ele precisa voltar para o outro lado, ele precisava cruzar de volta o Yarden. Então ele fala, bom, na ida foi com o casaco do mestre, na volta vai ter que ser o mesmo, vai ter que ser do mesmo jeito. E ele estica o casaco, só que dessa vez não vai. Ele é fundo. O casaco fica molhado, não sei. Mas ele não desiste, ele vai lá com as mãos dele, ele toca com as mãos dele, ele bate com as mãos dele na água, e naquele momento a água abre.
e Hashem queria que acontecesse dessa forma, não sei exatamente por que não o casaco, assim, tocando na água, mas ele queria que os alunos do Elial que ficaram do outro lado vissem que ele, com as próprias mãos, não com o casaco do mestre, quer dizer, agora ele já está indo com as próprias pernas, talvez esse seja o significado, não é que ele abriu com o casaco do mestre tudo bem, mas eu não sou ninguém. Não, agora você já é o Elishá, agora você é o próprio, agora você é o novo líder. Então ele toca na água e quando eles veem isso, eles ficam com uma admiração muito grande e veem que realmente o espírito do Eliyahu Navi já passou para o Elisha e imediatamente eles aceitam ele como o novo mestre. Agora daí mais um pouquinho. Só que eles viram e falam, cadê o Eliyahu? Cadê o Eliyahu? Onde foi o Eliyahu Navi? Aonde você sumiu com ele? E o Elisha não quis contar para eles o que ele viu, o que aconteceu. Possivelmente por humildade. Talvez eles duvidariam. Eles estavam lá e não viram. Então, por algum motivo, ele não quis contar para eles. E eles começam a insistir. Vamos mandar um grupo de 50 alunos para tentar vasculhar por todo lado. Ele falou, não adianta vocês procurarem que não vai ter... Não vai adiantar. Então, mas mesmo assim eles insistem. Ele falou, não vou falar que não. Assim como Moshe Rabbeinu não negou os espiões irem para a terra. Se eu disser que não, aí que eles vão ficar suspeitando. Então ele deixou. E aí eles voltam depois de toda essa procura. Realmente não encontram aonde estava o Eliyahu Navi. E eles também não viram a carruagem Subindo. Não viram, não. Conforme uma outra opinião, ele sim disse a eles, mas mesmo assim estava muito difícil de conceber essa ideia de que existe alguém, peraí, ele é melhor que Moshe? Ele é melhor que Abraão Avinu? Como assim? Então eles ainda assim queriam confirmar. Também, se ele não fosse, era para mostrar que ele era rabino. Se ele é um rabino, está escrito, ele tem que ter alguém que não acredita. Que, Mordecai, depois de toda a história da Megillah, está escrito, ele era amado pela maioria do povo. Então, esse é o bom rabino, porque se ele fosse amado por todo, alguma coisa está errada. Então, fala. Chegou outra vez de perguntar. E qual é o motivo do porquê ele teve o mérito de ser levado dessa forma e os outros... Não, então eu falei duas respostas que ele traz aqui, com certeza tem mais. Mais uma que ele tinha a missão de voltar para cá várias vezes, e a outra que Hashem tinha prometido para mim, Pinchas, aquele Briti Shalom, que seria Brit Keonat Olam, o pacto da Keoná para sempre, então para sempre você, para sempre para todas as gerações, ou para sempre literalmente, que se concretizou com ele mesmo. O curioso é que os outros profetas, talvez o mais conhecido seja Elial, né? De todos os profetas? Talvez, porque aparece em todo brinco, todo mundo sabe, música, não sei o quê, peça e tal. Mas ele não tem o livro dele mesmo que ele tem escrito. Do próprio Elial. Talvez pela umidade dele. Yeshayahu, Yirmiyahu e Ezequiel, todos têm. Até outros menores, né? Malachi, não sei o quê, mas ele mesmo tem. Não, todos os outros profetas, o livro não conta no relato especialmente de Yeshayahu, não é uma história. São as profecias que ele vai dizendo, ou para o povo, as profecias. Eliyahu Navi, aparentemente, ele ficou recluso muito tempo. E ele apareceu para missões específicas. Ele não fez assim profecia. Não, ele não era um homem de muitos discursos, de muitas palavras, era um homem de ação. Não fez discurso, profecia de Machia, do tempo futuro, não sei o que. Não, ele era pontual daquela situação. Não vai chover, quer dizer, era mais de ação do que... Esse é teu nome, né? Você tem que ir atrás, mas por quê? Em que ano, viu? Eliyahu Navi? A gente está falando da época do primeiro templo. Não vou saber de cabeça aí, você pode pesquisar logo que ano que foi. Tem o cálculo sem dúvida exato, mas estamos falando aí da época do primeiro templo. O primeiro templo, ele... Vai ser difícil as datas. Bom, estamos falando aqui 700 anos antes da Era Comum, mais ou menos. O primeiro templo foi destruído em 580 e pouco antes da Era Comum. Antes da Era Comum. Faz a conta. O segundo, se você é bom de matemática, faz a conta. Não, minha conta vai... O templo foi destruído no ano 68 ou 70 da Era Comum. 70 da Era Comum, redonda. Ele durou 420, teve 70 anos da Babilônia, e o anterior durou 410. E aqui estamos falando no meio do primeiro templo. Não, mas tem um erro aí do cálculo da Era Comum de 3 anos. Então, por isso... Não, peraí. Boa noite a todos.